Olá, povo de Deus, a graça e a paz do Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos. Vamos para mais uma lição bíblica, baseada na revista CPAD do quarto trimestre de 2022. Estamos na lição de número 2, de 9 de outubro de 2022. E o tema da nossa lição é esse que aparece aí na sua Team Live. Vem o fim. Esse é o tema que a revista aborda desta segunda lição. Vamos para o texto áureo, baseado em Ezequiel, capítulo 7, versículo 2, que diz assim: E tu, ó filho do homem, assim diz o Senhor Jeová, acerca da terra de Israel: Vem o fim vem sobre os quatro cantos da terra. Essa é uma advertência, é um alerta que Deus revela ao atalaia, ao profeta, que ele deveria alertar a nação de Israel. O atalaia, ele tinha que avisar o iminente perigo que viria sobre a nação. Verdade prática. A verdade prática diz assim: o atalaia de Deus soa o alarme do iminente perigo, anuncia que um inevitável juízo divino se aproxima. A verdade prática, ela vem explicar o texto áureo, nos informando que o atalaia de Deus, o profeta de Deus, ele tem que alertar, ele tem que avisar, ele tem que anunciar o iminente perigo. Ele tem que anunciar que o inevitável juízo divino se aproxima. Então, o papel, a função do atalaia de Deus é ativar o alarme, é tocar a sirene, é anunciar, é proclamar o iminente perigo que está se aproximando. Que nós possamos ser verdadeiros atalaias de Deus e anunciar o inevitável juízo de Deus que vai acontecer, que vai vir sobre os quatro cantos da terra. O texto de Ezequiel, capítulo 7, trata especificamente da terra de Israel. Trata de uma sentença que o próprio Deus sentenciou, um juízo, uma punição, uma disciplina sobre o seu povo que viria a acontecer. E Ezequiel, na qualidade de profeta, na qualidade de atalaia, esteve anunciando, ele esteve alertando, ele esteve tocando a sirene de alerta na nação de Israel sobre o perigo que se aproximava. Mas o povo não deu crédito, o povo não deu ouvido, o povo não deu atenção. E muitas das vezes não é diferente com o que acontece hoje com a igreja do Senhor Jesus. Profetas, atalaias, têm se levantado e têm anunciado, têm alertado, mas muitos não têm dado ouvido, muitos têm desprezado, muitos não têm dado crédito. É a mesma coisa que aconteceu com Ezequiel. Mas o texto de Ezequiel, ele trata
da terra de Israel, da nação israelita, mas com extensões de alcance a nível global, a nível mundial. Então, o que acontece com Israel reflete para o mundo. O que acontece hoje com a igreja também reflete no mundo. Se o juízo de Deus atinge Israel, em consequência também atingirá as nações em todo o globo. O que acontece com a igreja também reflete nas nações pelo mundo. E é o que vamos estar vendo nesta lição sobre este fato que a revista nos apresenta. Vamos para a leitura bíblica em classe, baseada no livro de Ezequiel, capítulo de número 7. Leitura bíblica em classe. Ezequiel, capítulo 7, versículo 1 ao 10. Versículo 1 diz assim: Depois veio a palavra do Senhor a mim, dizendo, versículo 2, E tu, ó filho do homem, assim diz o Senhor Jeová acerca da terra de Israel: Vem o fim. O fim vem sobre os quatro cantos da terra. Versículo 3. Agora vem o fim sobre ti, porque enviarei sobre ti a minha ira, e te julgarei conforme os teus caminhos, e trarei sobre ti todas as tuas abominações. Versículo 4. E não te poupará o meu olho, nem terei piedade de ti, mas porei sobre ti os teus caminhos, e as tuas abominações estarão no meio de ti, e sabereis que eu sou o Senhor. Versículo 5. Assim diz o Senhor Jeová: Um mal, eis que um só mal vem. Versículo 6. Vem o fim. O fim vem. Despertou-se contra ti. Eis que vem. Versículo 7. Vem a tua sentença, ó habitante da terra. Vem o tempo. Chegado é o dia da tua turbação, e não da alegria sobre os montes. Versículo 8. Agora, depressa derramarei o meu furor sobre ti, e cumprirei a minha ira contra ti, e te julgarei conforme os teus caminhos, e porei sobre ti todas as tuas abominações. Versículo 9. E não te poupará o meu olho, nem terei piedade, conforme os teus caminhos, assim carregarei sobre ti, e as tuas abominações estarão no meio de ti, e sabereis que eu, o Senhor, castigo. Versículo 10. Eis aqui o dia, eis que vem, veio a tua ruína, já floresceu a vara, reverdeceu a soberba.
Então, esse texto bíblico de Ezequiel capítulo 7 vem tratar sobre um juízo, sobre uma sentença divina que vinha se cumprir em toda a terra de Israel. Mas também em escala de nível mundial, em escala de nível global. O que veio acontecer sobre a nação de Israel respingou nas nações ao redor de Israel. Estamos diante de um texto bíblico que trata sobre a sentença do juízo de Deus, que vem sobre os quatro cantos da terra. Há um juízo determinado para acontecer, que atingirá não somente a terra de Israel, mas também as nações que estão espalhadas sobre a face da terra. O juízo de Deus, ele vem sobre os quatro cantos da terra. É inevitável, não tem como falhar. Vai acontecer. Deus irá trazer julgamento, um juízo sobre os quatro cantos da terra. Deus irá trazer a sentença de um julgamento divino sobre a injustiça, sobre a impiedade dos homens que detêm a verdade em mentira. Haverá uma sentença de julgamento sobre a terra, sobre aqueles que foram avisados da parte do Senhor, mas não se arrependeram e nem temeram o Altíssimo. Então o julgamento divino virá sobre as abominações cometidas nas nações, a impiedade dos homens, a crueldade dos homens, a sentença divina, o inevitável, virá e não terá como deter. E a função do atalaia era avisar da parte do Senhor. Ezequiel cumpriu fielmente o seu ofício de profeta. Ezequiel foi um verdadeiro atalaia de Deus. Ele alertou o povo. Ele anunciou o juízo de Deus. E nós, como servos de Deus, como cristãos, devemos também nos colocar na posição de verdadeiros profetas de Deus, de verdadeiros atalaias de Deus, e alertar a terra, alertar o povo, alertar a igreja do Deus vivo, que Deus, ele vai trazer o fim sobre os quatro cantos da terra. E ele vai trazer o juízo sobre os habitantes dessa terra. Porque chega de maldade, chega de injustiça, chega de violência, chega de abominações perante os olhos do Criador. Chega. O Espírito de Deus, ele não suporta mais o gemido dos inocentes, o clamor dos inocentes. Deus não suporta mais
vendo o seu povo entregue à idolatria, entregue ao pecado. Deus não suporta mais ver crianças morrendo de fome, crianças sendo violentadas. Deus não suporta mais as clínicas de aborto assassinando crianças inocentes. Deus não suporta mais a injustiça dos homens contra os inocentes. É tanta maldade, é tanta abominação, é tanta violência que são praticados na terra, que Deus, ele sentenciou um juízo que vai vir sobre os quatro cantos dessa terra. Não tem para onde correr, mas Deus não é injusto. Deus, ele determinou um tempo, ou seja, Deus é longâmino, é misericordioso, e ele cede com a sua graça, com a sua misericórdia, esse tempo para que os homens o reconheçam, para que os homens temam e se arrependam dos seus pecados e o busque enquanto se pode achar, porque haverá tempo em que ele não será mais achado. Haverá tempo que não haverá mais tempo para buscá-lo. Então, estamos diante de um texto bíblico que é uma sentença de juízo de Deus sobre os quatro cantos da terra, sobre as nações, sobre o mundo, sobre a terra de Israel. O tempo do fim se aproxima. O tempo da prestação de contas está se aproximando. Deus determinou um tempo em que o homem será levado diante dele e prestará conta do que fez e do que não fez. E também será julgado em relação ao Salvador. Será julgado em relação a Cristo. O que é que fizeram dele? O que é que se posicionaram em relação a ele? Então, esse texto é uma sentença divina, é uma sentença de Deus para o seu povo em escala mundial. Vamos para a introdução da nossa leitura, da nossa lição. A introdução diz assim: introdução. O juízo divino descrito no discurso profético do capítulo 7 é endereçado à terra de Israel, ou seja, particularmente aos seus habitantes, mas tem implicações globais. Os contemporâneos de Ezequiel na Babilônia e até mesmo em Jerusalém recusaram a mensagem dos profetas, principalmente de Ezequiel e Jeremias, por não acreditarem que Javé permitisse que os ímpios conquistassem a cidade e destruísse o templo. Palavra-chave: fim. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que durante a nossa lição você já pôde observar, desde o texto-chave, que essa palavra ela vem sendo mencionada constantemente. Até o término desta lição, ela se repetirá por mais vezes. Agora eu quero fazer um mapeamento e apontamento
desta introdução? A introdução começa dizendo que o juízo divino descrito no capítulo 7 do livro de Ezequiel é endereçado à terra de Israel. Haja vista que Ezequiel, ele era judeu. E sendo judeu, ele era atalaia de Deus, profeta de Deus daquela nação. Ele profetizou, ele anunciou, ele vaticinou a palavra de Deus para aquela nação, ele pregou para aquele povo. Certo? Tanto em Jerusalém como em cativeiro, na Babilônia. Então a lição começa aqui, avisando e nos informando que esse discurso profético do capítulo 7, ele tem um alvo, ele tem um endereço, e é a terra de Israel. Em particular, os seus habitantes, os judeus, o povo israelita. Mas ela faz aqui uma ressalva, ou seja, ela também traz uma extensão profética desse discurso. Como assim? Ela informa que esse juízo divino, ele também tem implicações globais, ou seja, não atingirá somente a terra de Israel, mas também os 4 cantos da terra. 4 cantos do globo terrestre. O juízo divino não atingirá somente Israel, mas também os 4 cantos da terra. Segunda verdade que essa introdução vem trazer ao nosso conhecimento é que os contemporâneos de Ezequiel na Babilônia e até mesmo em Jerusalém recusaram a mensagem dos profetas, principalmente as mensagens do profeta Ezequiel e também do profeta Jeremias. Jeremias e Ezequiel, quando anunciaram, quando alertaram o povo de Deus sobre o julgamento divino, sobre o fim que estava anunciado, que viria se cumprir na terra de Israel, os seus contemporâneos, ou seja, o povo israelita, o povo judeu, desprezaram a palavra do Senhor. Não deram crédito à mensagem de Deus na boca de Ezequiel e também do profeta Jeremias. Eles não levaram a sério as advertências dos profetas e dos atalaias de Deus. Muitos profetas se levantaram. Muitos atalaias se levantaram na época de Ezequiel e de Jeremias. E eles, muitos deles, foram assassinados, foram apredejados, foram mortos por vaticinarem o juízo de Deus, a sentença divina, por chamarem o povo de Deus ao arrependimento, por anunciar as palavras do Senhor ao povo, pedindo para que eles se voltassem para Deus, abandonassem os ídolos, abandonassem as abominações. E Ezequiel e Jeremias, eles não foram unanimidades entre os profetas. Muitos não acreditaram. Eles achavam que por Deus amar tanto o seu povo e também não permitir-se conquistar a cidade de Jerusalém e nem tampouco destruir-se o templo, eles achavam que poderia viver da sua maneira, do seu jeito, desprezando a Deus, sendo
beneficiado pelas bênçãos do Senhor, vivendo em uma terra próspera, uma terra maravilhosa como é a terra de Israel, eles pensavam que Deus jamais iria trazer juízo sobre a terra de Israel e que Deus permitiria o templo ser destruído, que durou 48 anos para ser construído. Jamais Deus permitiria que tal coisa aconteceria com a nação eleita. Jamais eles pensariam que Deus iria permitir que os muros da cidade viessem a ser derribados, que a cidade seria incendiada e que o templo seria incendiado e também derrubado e destruído. Mas o inevitável viria a acontecer pela rebeldia, pela apostasia de Israel. Não é diferente dos dias atuais. Não é diferente com o que está acontecendo no mundo. Não é diferente em relação à igreja do Deus vivo. Não é diferente. Estamos vivendo em uma época em que a iniquidade tem se aumentado. O amor de muitos tem se esfriado, como registra Mateus capítulo 24, verso 13. Por se multiplicar o pecado, o amor de muitos se esfriará. Estamos vendo o aumento da violência, o aumento da promiscuidade, o aumento da apostasia, o aumento da devassidão, o desrespeito com o sagrado, o desrespeito com o divino. Estamos vendo as injustiças aumentando. Estamos vendo a decadência moral, a decadência espiritual, a decadência social, a decadência econômica, a decadência política. Estamos vendo a decadência do mundo. Um mundo caído no pecado, que fede nas narinas do Deus Todo-Poderoso. O pecado do mundo tem fedido diante de Deus. É muita promiscuidade, é muita perversidade, é muita maldade do ser humano. Pelo desprezo a Deus, pelo desprezo à sua palavra. Deus tem levantado a igreja. Deus tem levantado mensageiros para pregar a sua poderosa palavra. Deus tem levantado homens e mulheres cheias do seu espírito para alertar sobre o juízo divino que está sentenciado para essa terra. Mas o povo tem desprezado. Muitos não têm dado crédito. Até mesmo aqueles que se diz ser povo de Deus e está dentro da igreja. E muitos têm esse pensamento semelhante, parecido com Israel. Deus jamais irá permitir a destruição vir nos quatro cantos da terra. Deus jamais permitirá o sofrimento do seu povo. E aí o povo fica acomodado. O povo fica vivendo uma vida em mornidão espiritual. O povo fica vivendo uma vida nominal. Uma vida que não tem identidade, definição do que é e do que não é. Muitos não acreditam que Deus irá trazer juízo, julgamento para essa terra. Mas fique tranquilo, porque o inevitável, já sentenciado por Deus, irá acontecer. Mas Deus é tão bom, Deus é tão maravilhoso, que Ele está concedendo um
tempo. Tempo esse conhecido por nós como o tempo da graça, o tempo aceitável do Senhor, em que todos aqueles que se arrependerem, reconhecerem, Deus usará de misericórdia e os poupará, os guardará em segurança, diferente daqueles que não se arrependerem. Os olhos de Deus não os poupará. Deus os castigará pela sua maldade, pelas suas abominações, pelos seus pecados abomináveis. Deus já sentenciou o fim. Vamos agora para o primeiro tópico desta lição poderosa. O primeiro tópico fala sobre a profecia. Primeiro ponto do primeiro tópico. Introdução. Versículo 1 e 2 na parte A diz que Ezequiel, ele introduz a profecia com a fórmula usual. Ele introduz a profecia com a fórmula usual dos profetas de Israel. Veio a palavra do Senhor a mim. Ou seja, o que a revista nos informa é que o profeta Ezequiel, ele tinha essa característica. Ele tinha essa metodologia de sempre anunciar a palavra de Deus desta forma. Quando ele se levantava e abria sua boca, ele começava dizendo: veio a mim a palavra do Senhor. Ele vaticinava a palavra de Deus, expressando-se desta forma: veio a palavra do Senhor a mim. Versículo 1 do capítulo 7. A chancela de autoridade divina, assim diz o Senhor Jeová, é a marca registrada dos profetas de Javé. O que a revista vem nos informar que há também uma expressão que os profetas antigos usavam, que era o assim diz o Senhor. A revista informa que essa era uma marca registrada dos profetas na antiguidade. E essa expressão é diferenciada desta que o profeta Ezequiel usava. A maioria dos profetas usava essa expressão, assim diz o Senhor. Mas Ezequiel, ele muitas das vezes utilizava essa outra expressão: veio a palavra do Senhor a mim. Quando Deus, ele dirigia a palavra para o profeta, era para o profeta se dirigir ao povo e transmitir as palavras do Eterno, as palavras do Deus Todo-Poderoso. Então, a revista, ela vem nos informar que era uma marca registrada, uma marca respeitada, porque quando um profeta, ele se levantava na qualidade de profeta para profetizar a palavra do Senhor, e se a palavra não cumprisse, aquele profeta era executado à morte. Então, quando um profeta se levantava e profetizava a palavra de Deus, e usava essas expressões, veio a palavra do Senhor a mim, dizendo, ou a expressão, assim diz o Senhor Jeová, era porque tinha peso de autoridade divina.
todos parariam para dar ouvido à palavra do Senhor. Então a revista, ela vem nos informando que essas expressões, elas têm um peso de autoridade divina, e que era a marca registrada dos profetas do Eterno. Seguindo aqui o teor da revista, isso mostra que Deus é a fonte da profecia. Lá em 2 Pedro capítulo 1, versículo 20 e 21, diz que a profecia, ela jamais foi produzida pela mente humana, mas homens santos, inspirados por Deus, profetizaram a palavra do Senhor. Era uma comunicação divina inconfundível, diferentemente da natureza da atividade profética inicial, que ocorria por meio de visões. O que a revista está nos informando é que Deus se revelava, Deus mostrava por meio de visões, e era uma comunicação divina que não tinha como confundir. Diferentemente da natureza da atividade profética inicial, que ocorria por meio de visões, essa fórmula verbal de revelação indicava ser a mensagem recebida de forma externa, direta e audível. Essa fórmula verbal de revelação indicava-se a mensagem recebida de forma externa, direta e audível. Então Deus se revelava em sonhos, Deus se revelava em visões, e Deus se revelava pela voz. Lembra do profeta Samuel, que por 3 vezes Deus o chamara quando ele estava deitado, por meio da voz. Deus também se manifestava em visões. Deus mostrava o que ia acontecer. E também Deus se revelava por meio dos sonhos. Vamos agora para o segundo ponto. O segundo ponto vem tratar sobre a extensão. Versículo 2, parte B. A expressão hebraica Adamar Israel, para a terra de Israel, no versículo 2, aparece 17 vezes no livro de Ezequiel. E em nenhum outro lugar do Antigo Testamento isso indica a ira divina sobre o povo de Israel no seu próprio território. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a extensão do juízo de Deus viria sobre o território de Israel. O que a revista está nos informando é que a expressão hebraica, a terra de Israel, aparece 17 vezes no livro de Ezequiel. E em nenhum outro lugar do Antigo Testamento aparece essa expressão. Por que isso? Porque isso indicava a ira divina sobre o povo de Israel no seu próprio território. Certo? Quando se referia à terra de Israel, era especificamente para os habitantes do território de Israel. Mas ninguém deve restringir esse castigo somente a Jerusalém, pois ele tem também um caráter cósmico, portanto, extensivo a outros lugares,
O que a revista está dizendo é que esse castigo que Deus iria trazer sobre o seu povo não deveria ser só sobre a nação de Israel, certo? Ele não deveria acontecer só no território de Israel. Esse castigo, ele tinha que também vir sobre as outras nações, sobre os outros povos que estão ao redor de Israel. Ele tinha que ser de caráter extensivo, ou seja, tinha que acontecer também em outros lugares. Isso fica claro pelo uso da expressão escatológica. O fim vem sobre os quatro cantos da terra. O fim vem sobre os quatro cantos da terra. Não era só sobre Israel, mas também sobre os quatro cantos da terra. Versículo 2 do capítulo 7 de Ezequiel, que aparece na Bíblia para se referir a toda a terra. Isaías capítulo 11, versículo 12, e Apocalipse capítulo 7, versículo 1. Vamos agora para o terceiro ponto. Terceiro ponto do primeiro tópico. Quando? Os versículos 3, parte A, e 8, parte A, o agora. No versículo 3, e no hebraico, ata, agora, que ressalta a iminência do fim. Esse advérbio reaparece no versículo 8, acrescido da palavra depressa. Assim, depressa derramarei o meu furor sobre ti. Essa urgência é também demonstrada pela construção gramatical do verbo hebraico bar vir, que aparece 10 vezes nesse curto trecho da profecia. Em 4 delas, a ação está em andamento, pois o particípio hebraico indica uma ação contínua e ininterrupta. Eis que um só mal vem. Versículo 5, parte B. Eis que vem. Versículo 6, parte B. Vem a tua sentença. Versículo 7, parte A. Eis aqui o dia. Eis que vem. Versículo 10. Sinopse 1. O profeta Ezequiel anuncia a hora do acerto de contas de Judá e Jerusalém com o Deus Javé. Então, esse primeiro tópico, ele vem tratar diretamente sobre o castigo divino, a justiça divina que vem sobre o seu povo. Sendo assim, o profeta Ezequiel, ele anuncia a hora do acerto de contas de Judá e Jerusalém com o Deus eterno. Vamos agora para o segundo tópico, que vai tratar sobre o fim. Primeiro ponto do segundo tópico, sentido. Versículo 2, parte B. Versículo 3, parte A. E versículo 6. A palavra fim do hebraico, ketz, fim, destruição, ruína, morte, condenação, ou aketz, o fim. Trata-se de um substantivo usado em contexto de julgamento. Gênesis capítulo 6, verso 13. Amós capítulo 5, verso 18 ao 20. Amós capítulo 8, versículo de número 2. Ele aparece 5 vezes nos versículos 2, 3 e 6. Num discurso poético, cujo objetivo
causar impacto nos eleitores originais, ou seja, os judeus. Era causar impacto, primeiro, para quem a mensagem estava sendo dirigida de forma original. A literatura poética bíblica se sobressai não apenas pela sua beleza, mas também pela facilidade do povo memorizar sua mensagem. Então, este segundo tópico vem tratar sobre o fim e também o sentido desta palavra, o fim, que significa destruição, ruína, morte e condenação. E que estava sendo endereçada aos ouvintes e leitores originais. A literatura, ela se sobressai não apenas pela sua beleza poética, mas também pela facilidade do povo memorizar a mensagem, certo? Então essa expressão, o fim, causaria um impacto, causaria aí, um despertamento aos ouvidos daqueles que a ouvirem. Os ouvintes estariam impactados com essa mensagem e facilmente eles memorizariam a mensagem e dificilmente esqueceriam, certo? Então, esta mensagem, com essa expressão que foi revelada ao profeta da parte de Deus, com esse tema do fim, que viria sobre os quatro cantos da terra, facilmente eles memorizariam a mensagem e dificilmente eles a esqueceriam. Ou seja, a mensagem causaria um impacto e levaria o povo a refletir nas suas vidas, nos seus comportamentos, nas suas ações, e levaria eles ao arrependimento. Mas nem sempre foi assim. Nem sempre acontecia o resultado da mensagem do profeta em arrependimento. Mas, muitas das vezes, em rejeição, em desprezo e também em abandono à mensagem do profeta. As pessoas repudiavam, as pessoas não aceitavam e até mesmo maltratavam os profetas de Deus. E não é diferente nos dias de hoje. Quantos têm se levantado com mensagens poderosas, com mensagens reveladas por Deus dentro da escritura bíblica e pregado e anunciado o juízo, a sentença divina que virá sobre os quatro cantos da terra. E muitos têm desprezado, não têm dado crédito e têm virado as costas, têm endurecido o coração. Mas muitos também têm se arrependido, têm mudado de vida, têm se colocado na posição diante de Deus, têm buscado ao Senhor e têm o encontrado. Mas o papel do profeta, do atalaia, é alertar, é pregar, é vaticinar, é anunciar, queira eles ou não, queira ouvir ou não. Vamos agora para o segundo ponto desse segundo tópico. Expressões repetidas sobre o fim. A repetição das expressões vem o fim vem, versículo 2, agora vem o fim, versículo 3, vem o fim vem,
Versículo 6, eis que veio a tua ruína. Versículo 10, chama a atenção de qualquer leitor. Talvez a intenção de Ezequiel, como atalaia de Israel, tenha sido causar pânico no destinatário original. Os profetas, durante séculos, vinham chamando o povo, que era conhecedor da lei de Moisés e do pacto do Sinai. Eles vinham chamando ao arrependimento. Agora o povo estava sendo informado de que o juízo divino era real. Esse segundo ponto deste segundo tópico, ele vem explicar sobre as expressões repetidas sobre o fim. Ele traz aí as referências. Versículo 2, versículo 3, versículo 6 e versículo 10. Eles vêm repetindo a mesma expressão. Vem o fim vem. Vem o fim, veio a tua ruína. Isso chama a atenção de qualquer pessoa. Se você for ler o capítulo 7 do livro de Ezequiel, isso vai estar chamando a tua atenção sobre a repetição das mesmas frases, das mesmas expressões, que reflete como um alerta, reflete como atenção, que deveria o leitor redobrar a sua atenção. Então, talvez a intenção, segundo a revista, do profeta Ezequiel, como atalaia de Israel, tenha sido para causar pânico nos destinatário original. E a revista trata ainda dizendo que os profetas, durante séculos, eles vinham chamando o povo, que era um conhecedor da lei de Moisés e também do pacto do Sinai. Eles vinham chamando ao arrependimento. Só que agora o tempo do arrependimento havia cessado. E agora o povo estava sendo informado de que o juízo divino era real e que estava prestes a acontecer. Vale ressaltar que a mesma semelhança não é mera coincidência. Assemelha-se também com a igreja. Quantos que são conhecedores da palavra? Quantos conhecem a Bíblia salteada, de cor, de Gênesis a Apocalipse, mas que tem perdido o temor, tem perdido a reverência para com Deus, e estão vivendo ao seu bel prazer, estão vivendo da sua maneira, estão vivendo do seu jeito, da sua forma, estão na mornidão espiritual, estão no esfriamento espiritual, estão vivendo na presença de Deus como se Deus não existisse. Só que há uma sentença já declarada, há um julgamento divino já sentenciado, e não terá como evitar quando ele vir sobre os quatro cantos da terra. Vamos agora para o terceiro ponto deste segundo tópico. Terceiro ponto: a repetição da sentença. Os versículos 4 e 9 estão repetidos. Você pode conferir aí no texto da leitura bíblica que lemos. O versículo de número 4 e o versículo de número 9, eles estão repetidos.
ninguém deve se surpreender com a intensidade desse juízo anunciado de antemão, pois é incompatível com a natureza divina. Números, ou seja, Naum, capítulo 1, versículo 3. Naum, capítulo 1, versículo 3. Um dos objetivos desse juízo é a erradicação da idolatria, a causa das abominações. Versículo 3, 4, 8 e 9. Visto que a casa de Israel recusou esse remédio pelo arrependimento. Segundo as Crônicas, capítulo 36, versículo 16. Todos estão sendo informados de antemão sobre a causa da destruição e lhes é dada a oportunidade de arrependimento. Ou seja, Deus é justo. Deus não irá julgar um povo sem lhes dar a oportunidade de ouvir a sua palavra, de ouvir a mensagem do Evangelho, de ouvir o alerta, de ouvir o que Deus tem para executar, para realizar, para fazer. Deus é justo e Deus está permitindo esse tempo de arrependimento, essa oportunidade de reconhecimento. Deus é maravilhoso, é misericordioso, Deus é longânime, mas não abuse da misericórdia de Deus. Não abuse da longanimidade de Deus. Não abuse, porque chegará um momento que o tempo findará, o tempo acabará, o tempo da oportunidade, o tempo do arrependimento. Então, busque ao Senhor enquanto se pode achar. Invoque a Ele enquanto Ele está perto. Porque virá tempo que não haverá mais tempo. E é uma reflexão relevante também em nossos dias. Porque somos seres morais e prestaremos contas a Deus pelos nossos atos. Então, o que a revista ela está concluindo esse terceiro ponto desse segundo tópico é que é uma reflexão que devemos fazer. É relevante essa reflexão. Devemos refletir como está a nossa condição diante de Deus. Como está a nossa vida diante do Senhor. Certo? Porque nós somos também seres humanos. Porque somos seres que também somos seres morais e também prestaremos contas a Deus pelos nossos atos. Eclesiastes capítulo 12, versículo 13 e 14 e Gálatas capítulo 6, versículo de número 7. Vamos para a sinopse 2, que é a conclusão desse segundo tópico. O capítulo 7 traz uma série de expressões e sentenças que confirma o sentido de destruição total no fim. Então, o resumo deste segundo tópico é que o capítulo 7 ele traz uma série de expressões e sentenças que confirma o sentido de destruição total no fim. Ou seja, aplicando para os nossos dias de hoje, essa expressão deve se
entender que o fim significa que Deus irá destruir tudo o que está sobre essa terra. O juízo, o julgamento de Deus irá trazer uma sentença de destruição sobre essa terra, de tudo que existe, tudo aí que você imaginar que existe, irá ser destruído, tá certo? O fim significa destruição total. Vamos agora para o terceiro tópico, que vai falar sobre o inimigo. Agora vamos conhecer sobre o inimigo que iria executar o juízo de Deus sobre a nação de Israel. Primeiro ponto do terceiro tópico: já floresceu a vara. O que isso significa? No versículo 10, Ezequiel faz uma analogia botânica, uma metáfora que se perdeu no tempo. A palavra profética anuncia: veio a tua ruína, já floresceu a vara, reverdeceu a soberba, em Ezequiel capítulo 7, versículo 10. O que essas palavras significam? Há diversas interpretações que não cabem nesse comentário, mas dentre as principais, ou seja, dentre as três principais, a mais aceitável é a que considera essa vara como o rei Nabucodonosor. Assim como o rei da Assíria foi o chicote de Deus para açoitar Samaria, os filhos de Israel do reino do norte, em 2 Reis, capítulo 17, versículo 3, Isaías, capítulo 10, versículo 5, Isaías, capítulo 20, versículo 1. Da mesma forma, Javé usou o rei da Babilônia, Nabucodonosor, como Azorrague para chicotear Jerusalém, em Judá. Jeremias, capítulo 27, verso 8. Jeremias, capítulo 51, versículo 20 ao 24. Então, esse primeiro ponto do terceiro tópico vem trazer a referência das características, das expressões já floresceu, contida no capítulo 7 do livro de Ezequiel, especificamente o versículo 10, onde ele faz analogia botânica e também uma metáfora, certo? Que se perdeu no tempo, aonde a palavra profética anunciava: veio a tua ruína, já floresceu a vara, reverdeceu a soberba. Então, ela faz uma pergunta: o que essas palavras significam? E ela traz três interpretações que não cabe nesse comentário. Mas dentre as três principais, a revista trouxe aquela que é mais relevante, mais aceitável, e que considera essa vara como o rei Nabucodonosor. Concluindo que Nabucodonosor, ele é o Azorrague para chicotear Jerusalém, em Judá. Certo? Vamos agora para o segundo ponto desse terceiro tópico. Reverdeceu a soberba. O que isso significa? Versículo 10, parte B. O rei Nabucodonosor extrapolou os limites. Ou seja, foi cruel demais. Se ensoberbeceu. Se exaltou. O rei Nabucodonosor, ele extrapolou os limites. Foi cruel na aplicação dos castigos do povo de Deus. 2 Reis, capítulo 25, verso 7. 2 Crônicas, capítulo 36, versículo 17. Jeremias, capítulo 52, versículo 10 e 11, vem relatar sobre a soberba de Nabucodonosor, que extrapolou em
aplicar a disciplina sobre o povo de Deus. Ou seja, ele foi cruel demais. Ele se ensoberbeceu, se exaltou, certo? Deus não mandou o rei proceder dessa maneira. Por isso, o furor de Javé se acendeu contra a Babilônia. Jeremias, capítulo 51, versículo 34, versículo 55 e versículo 56. Essa reação divina é exemplar, pois ainda hoje Deus julga os poderosos que abusam da autoridade e cometem atrocidades. O homem, ele se corrompe. O homem, ele se revela e se mostra quem ele é verdadeiramente quando ele recebe poder. Há um sentido que diz: quer conhecer alguém, dê poder a ela. Imagine se Deus tivesse dado ao homem o poder de voar, sem um auxílio de aparatos, sem um auxílio de tecnologia. Naturalmente, o homem estaria destruindo o universo. Se o homem já está destruindo a Terra, imagine o que ele faria com esse poder. Com esse poder de teletransportar de um local para outro. Com esse poder de estar ao mesmo tempo em todos os lugares. Se ele tivesse esse poder de voar, se ele tivesse o poder de realizar, de trazer à existência aquilo que nem existe como se já existisse. Imagine se o homem tivesse esse poder. Se hoje, na Terra, o homem comete atrocidades, barbaridades, pelo abuso de autoridade, pelo abuso de poder que ele tem e que pensa que tem, imagine se ele tivesse essa capacidade dada por Deus, esse poder extraordinário além do natural. Imagine como estaria o homem diante de Deus, se sentindo Deus, soberbo, se auto-exaltaria, como os homens têm sido hoje em dia, têm sido arrogante, petulante, querendo ser Deus, e têm cometido poder, abuso de poder e de autoridade. Mas fique tranquilo, porque esses que extrapolam, esses que abusam do poder que pensa que tem, da autoridade que pensa que tem, prestarão contas diante de Deus. E eles serão julgados devido à sua soberba. Eles prestarão contas diante de Deus. Então a revista, ela também diz que às vezes isso respinga também no próprio povo. Mas o castigo definitivo é individual e na eternidade. Isso aqui nos lembra do grande julgamento, aonde todo joelho se dobrará e toda língua há de confessar que ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O julgamento aonde os homens irão prestar conta diante de Deus. Autoridades, líderes, reis, governadores, presidentes estarão diante de Deus um dia em prestação de contas. Terceiro ponto desse terceiro tópico: o rei Nabucodonosor. O nome Nabucodonosor é de origem acádica, antiga língua da Mesopotâmia. Nabu, Kuduri, Utsur,
que significa Nabu protegeu minha herança. A forma que mais se aproxima do original no hebraico é Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar. E aparece 30 vezes no Antigo Testamento, sendo 4 em Ezequiel. Ezequiel 26, versículo 7, Ezequiel 29, verso 18, verso 19, e Ezequiel 30, verso 10. A forma alternativa é Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar. Jeremias 27, verso 6, verso 8 e verso 20. Jeremias 28, verso 3, verso 11, verso 14. Jeremias 29, verso 1 e verso 3. A Septuaginta e Joséfo emprega a forma grega Nabuchodonosor. Nabuchodonosor. Ele era filho de Nabopolassar, que reinou 21 anos na Babilônia, por volta dos anos 625 a 605 a.C. Nabucodonosor reinou 43 anos, entre os anos 605 a 562 a.C. Quarto ponto, a Babilônia. O nome Babilônia é também de origem acádica, Bab-Eli, que significa portão de Deus. O Antigo Testamento hebraico usa Babel, e a Septuaginta usa a forma grega Babilônia. O nome do país é o mesmo da sua capital. O nome do país é o mesmo da sua capital, Babilônia. Babilônia significa também a capital de Babilônia. O nome do país é o mesmo nome da capital. Caldeus e babilônicos eram no princípio povos distintos, ou seja, povos separados. Existiam os caldeus e existiam os babilônicos. A palavra Kadshidu significa conquistadores. Era usada para identificar as diversas tribos semitas que povoavam o norte do Golfo Pérsico, no qual, no sul da Babilônia, desde os dias de Abraão. Gênesis capítulo 11, versículo 28 e 31. Gênesis capítulo 15, versículo 7. Isaías fala de babilônios e caldeus, referindo-se ao mesmo império. Isaías 13, 19. Isaías 47, do 1 ao 5. Isaías 48, verso 14 e 20. Vamos para o resumo desse terceiro tópico. Sinopse 3. O versículo 10 dá uma pista a respeito da identidade do inimigo, que vai causar todo o mal sobre Jerusalém, o rei Nabucodonosor. A sinopse 3 resume esse terceiro tópico, nos informando que o versículo 10 do capítulo 7 de Ezequiel vem nos dar uma pista a respeito da identidade do inimigo
que vai causar todo o mal sobre Jerusalém. E se refere aos caldeus, e na época a maior autoridade dos acadianos, dos babilônicos, era o rei Nabucodonosor. Vamos para a conclusão. Conclusão. Os julgamentos divinos na história mostram que o pecado jamais ficará impune e que a única maneira de escapar da condenação é através do arrependimento e da fé. Israel não tinha desculpa, não podia alegar ignorância, pois o povo dispunha de Moisés, do ensino dos antigos sábios, da revelação dos profetas e dos conselhos dos sacerdotes. O apelo dramático de Ezequiel é um exemplo clássico dessa verdade. A conclusão desta lição nos informa que o pecado, seja ele individual ou universal, jamais ficará impune, jamais passará despercebido perante o Senhor. Deus já determinou uma sentença, um julgamento divino para punir estas pessoas que não se arrependerem, que não acreditar, que não dê crédito, que não leva a sério a Ele. Estas pessoas, elas pagarão um preço muito alto. A única forma de escapar do juízo de Deus, da ira divina, é por meio de uma conversão verdadeira, de um arrependimento sincero e através da fé. A conclusão ainda conclui dizendo que Israel não tinha desculpa. Eu faço um parafrasear com a igreja. Hoje, o povo não tem desculpa, pois temos as Escrituras, temos Israel como exemplo, que Deus castigou o seu povo, e que nós escaparemos se permanecermos em rebeldia contra Deus. Se Deus não poupou o seu povo, poupará também a sua igreja em rebeldia contra Ele? Não. Temos profetas que têm se levantado, têm sido usados por Deus poderosamente para profetizar a palavra do Senhor. E muitos têm sido ridicularizados. Muitos não têm dado crédito. Muitos têm sido até mesmo expulsos de dentro de muitas igrejas. Muitos têm até se calado. Muitos têm sido perseguidos. Muitos estarão sendo perseguidos por não negar a verdade de Deus, por chamar o povo ao arrependimento, por chamar o povo a se voltar para Deus. Então, a conclusão desta lição vem dizer que Israel não tinha desculpa, não tinha e não podia alegar ignorância, que não sabia, porque a palavra ignorância significa sem conhecimento. Não tinha como eles dizer: eu não tinha o conhecimento, eu não tinha como saber, eu não sabia. Hoje nós temos os acontecimentos no mundo que são preditos na Bíblia, que foram descritos na Bíblia que aconteceria. Hoje nós temos homens e mulheres de Deus, que servem a Deus verdadeiramente, que levam uma vida piedosa, uma vida santa diante do Senhor, e que têm zelado da palavra de Deus. Não tem como ter uma desculpa
temos a tecnologia, o avanço da ciência, a velocidade da informação. Tudo que você quer saber hoje em dia é só acessar o Google, a internet, e você fica sabendo dos acontecimentos que acontecem nos quatro cantos da terra em poucos segundos, em poucos minutos. O mundo todo fica sabendo de uma informação. A velocidade do conhecimento, a velocidade da informação. Não tem desculpa. Não tem como alegar diante de Deus uma ignorância de que não sabia. Porque se você acessar o YouTube, se você acessar o Facebook, Twitter e Instagram, você vai ver a palavra de Deus sendo pregada. Vídeos, mensagens, tanto escritas como em vídeos, em áudios. Grupos de WhatsApp. Não tem como alegar ignorância. A palavra de Deus está sendo pregada. Ainda que os missionários, eles não vão aos quatro cantos da terra, mas as suas vozes, as suas imagens em forma de vídeos estão sendo divulgados pelas redes sociais. A palavra de Deus está sendo pregada e devemos pregar e devemos anunciar. É a nossa função. Devemos alertar, devemos chamar o povo ao arrependimento, devemos pregar o evangelho. E o Senhor disse: ide por todo o mundo, Marcos 16:15, e pregai o meu evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer, porém, já está condenado. Há um juízo de Deus vindo nos quatro cantos da terra. O fim vem. Arrependa enquanto é tempo. Volte-se para Deus enquanto é tempo. Eu faço esse apelo. Eu faço esse apelo. E é um apelo dramático, assim como Ezequiel fez para o povo de Israel. Eu faço esse apelo. Pelo que se diz hoje: se ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, não endureçais os vossos corações. Há uma sentença de juízo divino sobre essa terra. Aquele que não crê, a Bíblia diz que já está debaixo de condenação. Arrependa enquanto é tempo. Busque ao Senhor enquanto se pode achar. Aleluia, bendito seja Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Busque a Ele enquanto se pode achar. Invoque ao Senhor enquanto é tempo. O tempo está acabando. O tempo está findando. O fim vem. O fim vem. A qualquer momento o fim vem. Eu avisei, o fim vem. Eu avisei, o fim vem. Está chegando o fim. E quando disserem paz e segurança na terra, lhes sobrevirá repentina destruição. Estamos dormindo em cima do perigo. A qualquer momento, o juízo de Deus despertará nessa terra. Acorda, pelo amor de Deus. Desperta, pelo amor de Deus. Agora vamos revisar o que aprendemos nesta lição. Primeira pergunta: o que indica a fórmula? Veio a palavra do Senhor a mim. E qual é a chancela de autoridade espiritual? Resposta: veio a palavra do Senhor a mim. Era a fórmula dos profetas de Israel. E a chancela de autoridade espiritual era aquela expressão que eles diziam: assim diz o Senhor Jeová. Segunda pergunta: por que ninguém deve se surpreender com a intensidade do juízo anunciado? Porque ele é compatível com a natureza divina. Naum, capítulo 1, verso 3.
Terceira pergunta: quem Javé usou como chicote para açoitar Samaria e Jerusalém? Resposta: Samaria, Deus usou o rei da Síria. Jerusalém, Deus usou o rei da Babilônia. Quarta pergunta: por que o furor de Javé se acendeu contra a Babilônia? Resposta: porque o rei da Babilônia extrapolou os limites na aplicação dos castigos, pois é compatível com a natureza divina. Naum, capítulo 1, verso 3. Ou seja, ele queria ser Deus, se exaltou, se elevou à sua soberba. Quinta pergunta: de onde vem o nome Babel? E qual o seu significado? Resposta: o nome Babel vem da língua acádica, Bab-ili, que significa portão de Deus. Bab-ili significa portão de Deus. A Septuaginta usa a forma grega Babylon para Babilônia. Chegamos ao final desta lição. Espero que esta lição tenha produzido um despertamento, uma edificação sobre a sua vida. Desejo que esta lição produza uma reflexão introspectiva no seu coração, na sua mente, para que você entenda que estamos vivendo um tempo esse que é um tempo profético, tempo de voltar ao primeiro amor, tempo de se voltar a Deus. Por quê? Porque Deus está nos dando a oportunidade de nos arrependermos e buscarmos a Ele em espírito e em verdade. Porque há uma sentença divina, há um juízo divino que virá sobre os quatro cantos da terra. E o tema da mensagem que fica de alerta para o povo de Deus é que o fim vem. Vem o fim. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Senhor, abençoa o teu povo. Abençoa os teus filhos. Abra a mente e o entendimento de cada um deles, que eles possam compreender e receber nos seus corações a revelação da tua palavra. Que eles possam buscar ao Senhor em novidade de vida. Que eles possam servir ao Senhor em espírito e em verdade. E que eles possam escapar do juízo divino sobre o fim que vem sobre os quatro cantos da terra. Que essa mensagem seja a nossa mensagem nesse tempo. Que os profetas, que os teus servos, os pregadores, os mensageiros do teu evangelho anunciem o fim. O fim vem sobre os quatro cantos da terra.